Alô. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Diante da apresentação, todo mundo está dispensado. Tozeto, pode vir. Não precisava falar tudo isso, né? Era só dizer que a gente tenta colaborar para que as organizações possam se manter fiéis àquilo que elas se propõem, né? E se a gente puder resgatar um pouco do que a administração fala, né? Por que as empresas existem? Por que as organizações existem? Né? Pegando aí o gancho da questão da avaliação das micro e pequenas empresas, que a gente já teve a oportunidade de fazer, por que as organizações existem? E aí, uma vez, eu perguntei isso para um pequeno empresário, né? E ele disse o seguinte: existe para pagar minhas contas. E aí, por que uma organização existe? Né? Ela não pode existir para pagar as contas do executivo, do empresário, do dono da empresa. Ela precisa existir para quê? Aí, conceito da administração, para gerar valor, né, para a sociedade e para o seu entorno. E, a partir desse valor que ela gera, ela consegue trazer vantagens para todos aqueles que se utilizam dos seus produtos, dos seus serviços. Aí ela vai gerar valor para o governo, ela vai gerar para a sociedade, para várias áreas onde ela consegue transitar, certo? Então, pensando nesse conceito de gerar valor, eu queria falar com vocês um pouco sobre o compliance, falar um pouco sobre riscos, sobre oportunidades e sobre a efetividade do compliance, né? E aí eu queria abrir um pouquinho esse guarda-chuva, né? E dizer que a gente não vai falar de compliance legal, né? A gente não vai falar de lei, a gente não vai falar de normativo, a gente vai falar de compliance debaixo do guarda-chuva da governança corporativa, tá? Que é justamente aquele compliance que abraça toda a estrutura de uma organização. E, dentro dessa estrutura, eu vou ter vários desdobramentos de compliance, inclusive o compliance que a gente chama de jurídico, certo? Que não é simplesmente o cumprimento de leis, de regras, de normas, não. O compliance jurídico ele vai muito além desse simples, vamos dizer assim, cumprimento, né? Hoje, a figura do profissional do direito no compliance, ela é muito mais do que trazer, né, o arcabouço legal, demonstrar a que aquela organização está sujeita e dizer o que ela tem que fazer. Hoje, os nossos colegas advogados precisam ser o quê? Precisam ser consultores, precisam exercitar a prática do como eu faço isso. Não é isso? E é deste compliance que eu quero falar, desse compliance voltado para a gestão, né? Do como é que eu faço isso, porque o que eu tenho que fazer eu já sei. Qual a lei que eu tenho que atender? Fácil, moleza, entendeu? Por que eu tenho que fazer? Eu também já sei, porque senão eu sou preso, porque senão eu tenho que pagar multa. Fácil. Agora, entre o que eu tenho que fazer e o porquê eu faço, existe o como. Não é isso? E aí o como é um hiato, né? O como é um buraco negro, não é isso? O como é o infinito. Como é que eu faço isso? É disso que a gente quer falar hoje, tá bom? A gente só tem um pouquinho de tempo. Eu vou tentar me aproveitar da riqueza das informações que o Renato trouxe para a gente e vou tentar falar um pouquinho desse como, tá? Para falar desse como, não dá para a gente não falar de riscos, tá? Porque os riscos são inerentes a todo e qualquer tipo de atividade, a todo e qualquer tipo de negócio, e sem analisar um contexto de risco, eu não consigo entender esse como, tá bom? Falando aí um pouquinho de mim, né? O Wagner já fez a minha apresentação. Eu sou do Rio, vim aqui conhecer Joinville, não conhecia, né? Agradeço o convite da Conformitar de estar aqui somando e dividindo com vocês aí, né? Somando informações e dividindo conhecimento. Estou muito satisfeita. Fazem alguns anos, né? Não muitos longos anos, porque mulheres não fazem essas contas, né? Que eu trabalho no mercado, já temos aí alguns 20 anos. Né? Eu comecei como menor aprendiz com 5 anos, na época em que as crianças assinavam carteira, por isso que eu estou há tanto tempo nesse negócio, entendeu? E tal como o Renato, de vez em quando, dá uma escorregada aí de umas palavras, e eu achei que era prerrogativa minha, porque, afinal de contas, o carioca é todo desbocado, né? Mas estou vendo que não é só eu.
Né? Então, eu estou bem confortável, né? Ok? Tá bom? Então, eu quero dividir com vocês aí um pouquinho desse conhecimento. A gente vai falar um pouco também sobre o programa de compliance. Algumas coisas que o Renato falou, a gente também vai rapidamente fazer aí uma abordagem, até porque existe uma convergência. A gente não pode fugir de alguns pontos e de alguns pilares que são inerentes ao compliance. Então, a gente acaba se tornando meio repetitivo. Eu prometo que eu vou me esforçar para não ser. Tá bom? Bom, vamos lá. Opa, aqui. O que a gente vai falar? A importância de se gerenciar riscos, ok? As políticas de compliance, um pouquinho de comunicação e treinamento, gestão de compliance, gestão de suborno. Com relação às normas, eu vou fazer uma passagem sobre os itens principais da norma, mostrando para vocês o quanto ela é importante e o quanto ela é necessária para ajudar vocês a construir uma gestão de compliance, uma gestão orientada para um comportamento anti-suborno. Ao contrário do que muito se pensa, ela não tem o objetivo de engessar, de complicar, de dificultar. Muito ao contrário, elas fazem é facilitar. Eu acho... Está saindo? Tá, né? Eu acho que elas fazem é facilitar, ou seja, lançar luz sobre uma gestão que precisa ser enxergada de dentro para fora. É isso que a gente vai tentar discutir com vocês. Ok? Bom, minha primeira abordagem aqui é o que são riscos. E aí eu trouxe ali o meu coleguinha, né? Meio Missão Impossível, ok? Quem viu o filme, né? Missão Impossível 1, tá ele lá? Aí eu trouxe o meu coleguinha ali, Ratinho. Qual que é a missão impossível dele? Não ser morto, pegar o queijo, mais o quê? Pegar o queijo sem ser morto. Temos quase uma diretriz, né? Vamos lá. Mais o quê? O que mais que ele tem que fazer? Se alimentar para sobreviver. O ratinho ali tem um objetivo, não tem? Porque ele tem um objetivo, existe um risco. Se não existisse um objetivo, não existiria risco. Certo ou errado? Errado. Até quando você não tem objetivo, tem risco. É verdade. É verdade. Você quer ver um negócio? Você pode escolher fazer nada. Não vou fazer nada. Boa. Cai um avião na minha cabeça. Oi? Oi? Então, pois é, porque fazer nada significa ter escolhido fazer nada. Percebe? No momento que você nasceu, você já começou a correr risco. E não há absolutamente nada que você faça para mudar isso. Sabe nada? Nada. Você pode dizer assim, tá bom, então não vou nascer. Pronto, vou morrer hoje. Está correndo risco. Porque você pode tentar morrer e não conseguir. Mas é sério. Quantas pessoas tentam e não conseguem? Então, você pode fazer uma escolha e essa escolha pode não dar certo. Por que você tem que fazer? O que você tem que fazer, então? Gerenciar esse risco. Não quero mais correr risco de vida, quero morrer. Vamos planejar a sua morte. De que maneira? Com que tipo de produto químico, né? Ou para que tipo de acidente você pretende passar? Para garantir a eficácia do seu proposto. Percebe? Então, precisamos entender que vivemos pensando em risco. E que não há nada. Vivemos sob risco. E que não há nada que possamos fazer que possa mudar isso. Tá? Então, esse é o primeiro item que eu quero aí desmistificar com vocês. Tá? E aí o nosso amiguinho ali está tentando pegar o seu queijo. Certo? Definição clássica de risco. O que é risco? Risco é o efeito da incerteza nos meus objetivos. Eu tenho um objetivo, que é uma meta, que é um alvo, que é um destino. Certo? Eu tenho uma incerteza, que é algo que não está preciso. Pode ou não ser desconhecido, certo? E eu tenho o efeito, que é aquilo que resulta a partir de algo. Pronto, tem um cenário de risco. Entendeu? Então, vamos imaginar, eu gosto muito de fazer um exercício, toda a vida que eu falo de risco, eu gosto muito de fazer um exercício que eu acho que é bem bacana. E eu vou fazer com vocês, e vocês vão me ajudar a fazer esse exercício. Tá? Eu tenho ali meu amigo, que está tirando as nossas fotos. Como é o seu nome? Jomas. Nossa, que bonito, né? Jomas. Então, eu estou estabelecendo agora um objetivo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é
me deslocar daqui de onde eu estou para apertar a mão do Jomas. E eu quero pedir que todos vocês falem em voz alta o que pode acontecer até eu chegar lá para apertar a mão do Jonas. Jonas, não. Jomas, tudo bem? Vamos lá, vamos todo mundo junto, hein? 3, 2, 1. Todo mundo olhando para cá? O que aconteceu? Você pode levantar? O que aconteceu? Hein? Perceberam? Ok. Perceberam que vocês só falaram... Obrigada, Jonas. Perceberam que tudo que vocês disseram foram coisas ruins? A não ser que eu não tenha ouvido, alguém, porventura, disse a seguinte frase: apertar a mão de Jonas? Alguém disse? Ah, não fiz isso, não fiz, não. Que isso? Tanto que você disse assim, não aconteceu nada. Também percebe, quer dizer, eu ia tropeçar e depois ela mudou de ideia e disse, não vai acontecer nada. Ou seja, Jomas, lamento, você não é nada. Não aconteceu nada. Percebem? Agora, vamos lá, vou fazer o caminho de volta. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é tocar naquele painel. O que aconteceu? Atingi o meu objetivo. Ok? O que é risco? Efeito da incerteza no objetivo. Mas nós temos uma tendência absurda, horrível, perversa, de só pensar coisa ruim. Aí pense comigo. Você recebeu a dura missão de implementar o compliance na sua empresa. Né? Recebeu uma equipe maravilhosa. Uma equipe maravilhosa. Né? Recursos. Espetáculo. Mundo perfeito. Não é isso? E aí você se sentou e montou todo o planejamento. E aí, depois que você fez o planejamento todo, você, obviamente, torceu para que desse errado. Não é isso? Foi o que vocês acabaram de fazer. Torceram para dar errado? Sim, porque vocês não consideraram o risco. Quando eu não considero o risco, o que acontece? Vai dar errado. Então, quando você faz o seu planejamento, você precisa considerar todas as variáveis. Eu falei, você recebeu uma equipe maravilhosa? Ela falou, estagiários. Qual o risco? Recebeu estagiários. Qual o risco? Estagiário não é força de trabalho, certo? Então, qual o risco? Qual o risco? Só recebi estagiário para trabalhar. Se estagiário não é força de trabalho, o que ela vai ter? Mais trabalho. Porque ela vai ter que ensinar, vai ter que treinar, vai ter que desenvolver, vai ter que capacitar. Não é isso? Ok? Então, ela precisa fazer o quê? Um plano de mitigação do risco. E como é que é esse plano? Considerando todas as variáveis envolvidas no processo. Que variáveis são essas? Recursos, inclusive humanos. Ok? Então, um rápido overview. Vocês não passaram no teste. Não, mas relaxem, fiquem tranquilos. Nunca ninguém passou até hoje. Tá? Por quê? Porque a nossa natureza, a nossa colonização, a nossa origem é muito clara de que nós vivemos de forma reativa, sempre esperando reagir a uma situação. E que já sabemos que as coisas não vão dar certo. Mesmo fazendo todo o planejamento necessário para que aquilo dê certo. Certo? Então, onde é que nós estamos errando? No planejamento. No primeiro item daquele nosso bom e velho PDCA. É onde a gente está errando. Quanto tempo você leva planejando? Quanto tempo for necessário.
Ok? Então, a primeira lição que eu quero discutir com vocês é isso. O risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu não sei. Coisas boas podem acontecer na minha caminhada para apertar a mão do nosso colega. E coisas ruins também podem acontecer. Mas por que as coisas ruins precedem as coisas boas na nossa análise sempre? Por que é tão difícil para nós esperarmos as coisas boas? Ou imaginarmos que as coisas boas vão acontecer? Porque a nossa cabeça está sempre voltada para que as coisas deem errado. Então, o primeiro ponto que você tem que mudar, pegando o gancho do nosso amigo Renato, mudar a sua forma de pensar. Se eu não mudo a minha forma de pensar, eu não tenho compliance. Do compliance que eu falei agora, compliance da gestão. Se eu não mudar a minha forma de pensar, eu não tenho compliance. Se eu não acreditar que é possível, eu não tenho compliance. 1/4 de toda a riqueza que circula no mundo é proveniente do tráfico de drogas, é proveniente da prostituição, é proveniente do tráfico de humanos, é proveniente dos escravos sexuais, é proveniente de todo tipo de ilícito. Faço o quê? Desisto? Não, eu preciso mudar. E como é que eu mudo? Começo pedindo nota fiscal quando eu for almoçar. Mesmo que não me deem. São coisas muito simples. A mudança começa com a gente. Então, se eu não começar a pensar de maneira positiva, se eu não começar a acreditar, eu não tenho compliance. É bem simples assim. Ok? A gente vai continuar vivendo aquele ato entre o que eu tenho que fazer e o porquê eu faço. E eu nunca vou saber como eu faço. Ok? Seguindo a nossa abordagem, e aí eu tenho ali nosso coleguinha que descobriu uma forma. Certo? O risco faz parte do negócio. No cotidiano, enfrentamos o risco e somos confrontados por ele de maneira cíclica. Ou seja, o tempo todo você está sendo confrontado pelo risco. Tá? Devendo considerá-lo na nossa tomada de decisão. Então, o meu objetivo está definido. Eu vou tomar uma decisão sobre este objetivo. Preciso considerar o risco neste cenário. Ok? Organizações que buscam compliance devem estar sujeitas a uma compreensão clara dos riscos a que elas estão sujeitas. Então, eu preciso saber que riscos são esses. Agora, é fácil definir esses riscos? Claro que não. Até porque as organizações não são iguais, elas são diferentes. Então, o risco vai depender de cada organização. Poderão existir riscos que sejam iguais em organizações diferentes, mas existirão riscos que são exclusivos e inerentes de determinadas organizações e de determinados segmentos. Uma forma muito simples de você entender isso é o seguinte: eu hoje tenho uma empresa e a minha empresa vai atuar apenas no mercado de Joinville. Quais são os meus riscos? 10. Eu hoje tenho uma empresa e a minha empresa vai exportar. Quais são os meus riscos? 100. Só numa escala rápida. E eles mudam por conta dos inúmeros fatores a que eu estou sujeita. Então, isso está inerente ao quê? Ao meu ambiente, ao contexto em que eu estou inserido e tudo aquilo que eu preciso aprovisionar para conseguir a efetividade. Ok? E aí eu trouxe uma lista dos lugares onde eu posso enxergar risco. Ok? Onde que eu enxergo riscos e oportunidades? No relacionamento com as minhas partes interessadas, que são os nossos chamados stakeholders, né? Então, eu preciso conhecer quem são os stakeholders da minha empresa, quem são aqueles com quem eu me relaciono e são parte interessada do meu negócio. Tá? Tradicionalmente, existem 8 partes interessadas conhecidas de maneira global: governo, sociedade, comunidade, acionistas, fornecedores, clientes, parceiros de negócio e colaboradores. Eu tenho que desdobrar tudo isso. Dentro da esfera do governo, quem é que entraria? Se for município, é o TCU. Se for município, é uma prefeitura. Se for um governo federal, é o âmbito do governo federal. Então, o risco também se movimenta. E ele muda à medida que a minha organização muda. Ok? E aí, por ali, eu vou dissertando e seguindo. Então, eu tenho riscos na área de compras e suprimentos. Né? Quem não conhece esses riscos na área de compras e suprimentos? Né? Concorrenciais, licitação, certo? Orçamentos casados. Né? Quem não conhece? Ok?
Operações financeiras, né? Riscos dentro das operações financeiras, fraude com relação às operações cambiais, não desembaraço, né? Não entrega de DIs, e por aí vai, ok? Ambiente de projetos. Ambiente de projeto, o risco mais clássico de ambiente de projeto é o de dimensionamento do projeto. Eu dimensiono de maneira errada. Eu não separo os recursos devidos. Eu não penso de maneira proativa no sentido de desenhar o projeto com uma folga necessária para que, se caso eu tenha algum problema, eu consiga alcançar êxito sem perder o objetivo. Tá? Meio ambiente, saúde e segurança, ambiente de operação e produção, o próprio compliance legal e regulatório e a área de mercados e concorrência, principalmente nesse cenário globalizado que nós estamos vivendo. Ok? Então, essa é só uma das áreas onde a gente encontra riscos e oportunidades. Perceberam como o vício é inerente? Até eu falei só em coisa ruim? Não falei em nada bom? Esse aí é inerente e residual, não vai acabar nunca, né? Por conta da nossa natureza. Ok? Então, ali existem riscos positivos. Tá? Quer ver um risco positivo que eu posso citar ali? Ó, de mercado e concorrência. Você fez aí um lançamento de um produto inédito no mercado, pensou que você faria uma venda na linha X, tá? Na quantidade X, só que o mercado se apaixonou pelo seu produto. E ele está encomendando 4 vezes X. E aí, faz como? Isso é uma oportunidade que deriva de um risco. Percebe? Esses é só uns que a gente poderia falar. Ok? Por que eu tenho que gerenciar riscos? Porque as atividades de uma organização envolvem riscos, que é o que a gente vem falando. Tudo que você faz envolve risco. Tá? Em toda a sua cadeia produtiva você tem risco. Então, é preciso conhecer e gerenciá-los. Tá? E é fundamental para garantir que esses valores, que os valores da organização, que a política, que a cultura organizacional sejam continuamente mantidos e melhorados. Tá? Quando eu tenho esse cuidado, quando eu tenho essa preocupação, eu consigo integrar os meus processos para poder alcançar a governança, refinar a minha estratégia e garantir que o planejado seja alcançado. Então, tudo vai começar a partir do quê? Da análise do cenário baseado em risco. Ok? Opa, pulou. Como eu encontro os riscos? A gente está falando que o risco é inerente ao negócio e que não tem como não ter risco. Como que eu encontro? 3 passos básicos. Preciso conhecer a organização. Você conhece a empresa que você trabalha? Mesmo? De verdade verdadeira? Qual é a missão? Visão, propósito, valores, objetivo, diretrizes estratégicas para os próximos 5, 10, 15, 20 anos? O ramal do seu chefe? Ok? Da tia da cozinha? Sem dúvida. Esse a gente sabe. Não é isso? Então, o que você tem que fazer? Conhecer a sua organização. Por que ela existe? Qual o propósito dela? O que ela entrega? O que ela oferece? Para as suas partes interessadas, que inclui você, que faz parte do modelo, que faz parte da estrutura. Isso é o primeiro ponto para você começar a encontrar os riscos. Ok? Eu preciso conhecer a organização, o contexto da organização, as necessidades e expectativas das minhas partes interessadas, para que, a partir daí, eu possa identificar o que eu tenho que satisfazer nelas, e, a partir daí, elas possam ser satisfeitas ou monitoradas em caso de não satisfação. Ok? Porque aí eu tenho um risco clássico, que vem se falando muito nos últimos 5 anos. Vamos ver se vocês sabem. É o risco de imagem. É o risco de imagem. Se eu não satisfaço as minhas partes interessadas naquilo que elas necessitam, eu tenho risco de imagem. E se eu tenho risco de imagem, eu tenho risco de parada de operação. E aí eu tenho limitação de capacidade produtiva. Só isso. E aí a empresa vai morrer. Pequenininho, simples assim. Ok? Começa no contexto da organização. Tá bom? Segunda forma de identificar riscos, identificando os objetivos e planos. Se eu conheço a minha organização, eu sei os rumos dela, até porque ela está me conduzindo. Certo ou errado?
É ela quem está me conduzindo, eu não faço parte dela. Então, ela não está me conduzindo. Eu só estou ali porque eu faço o quê? Porque ela me ajuda a pagar minhas contas? É isso? Por que eu estou lá? Porque eu acredito naquilo que ela defende. Porque eu conjugo, eu comungo, eu sou convergente aos valores que aquela organização possui. Os valores que ela possui são convergentes aos meus valores. Diria já, nós trazendo aí a psicologia humanista, a partir de 1980, 70, 80, de Abraham Maslow, certo? Os valores da organização antes precisavam ser convergentes a mim. Agora não, os meus valores também precisam ser convergentes aos valores da organização. Porque se ela não defende aquilo que eu também acredito, qual a razão de ser de eu estar ali dentro? Vi de casos do Clube dos 13, certo? Das empreiteiras. Quantos colegas que foram dispensados, foram demitidos das organizações e ficaram o quê? Estigmatizados. Certo? Porque os valores não eram mais convergentes. Certo? Então, eu preciso identificar os meus objetivos e planos. Quais são os objetivos e planos dessa organização? Aonde que ela espera chegar daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Será que daqui 10 anos eu vou continuar de mãozinha dada com ela? Para onde é que ela está indo? Ok? E aí eu preciso, a partir daí eu consigo identificar riscos. Riscos no negócio, risco nas operações, risco nas atividades, risco nas relações. Ok? E aí esse risco é o risco que a gente conhece chamado de risco de sustentabilidade. A organização é sustentável? De desenvolvimento sustentável, não é da plantinha? Né? Desenvolvimento sustentável. A organização é sustentável? Ela tem bases sólidas? Eu posso acreditar que os meus netos vão ter orgulho de saber que eu trabalhei naquela organização? E podem até querer também trabalhar naquela organização? E aí eu tenho riscos, ok? Os objetivos e planos. Se esses riscos não forem, se esses planos, esses objetivos não forem factíveis, não forem sólidos, não forem reais, não forem tangíveis, eu tenho riscos, e esses riscos podem me afetar e podem me destruir. Ok? E, por fim, eu tenho riscos na formulação para alcançar as estratégias e os objetivos. Eu identifiquei o contexto da minha organização, eu identifiquei os objetivos e planos. Agora, como essas estratégias para alcançar esses objetivos e planos estão sendo viabilizadas? Queremos crescer 20%. O aporte financeiro veio do paraíso fiscal. E aí? Queremos crescer 50%? Fizemos aí uma associação com o narcotráfico. Estamos indo ao extremo, mas é para vocês pensarem. Ok? Vamos crescer 15%. Acrescentamos no nosso hall de sócios 5 PEPs. Pessoas politicamente expostas. E aí? Então, como esses objetivos estão sendo desenhados para serem alcançados, viabilizados? Tenho riscos. Ok? Então, esses são os 3 principais cenários onde eu vou enxergar risco. E aí você pode dizer assim, nossa, mas é impressão minha? Ou você está transitando só na estratégia da organização? Não, não é impressão sua. É porque é tone of the top. É o exemplo que vem de cima. Se a estratégia da organização não estiver devidamente transparente, clara, objetiva, orientada para resultados, convergente e concordante, eu vou defender o quê? Ok? Então, é de cima que a gente começa a varrer, a organizar, a estruturar, para que a gente possa ter patrocínio, para que a gente possa ter adesão. Ok? E aí eu tenho o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco ele consiste basicamente em 5 passos. Eu preciso estabelecer uma metodologia. Essa metodologia eu é quem escolho, ou seja, a minha organização é que vai escolher, salvo disposições em contrário. Por exemplo, organizações que são reguladas ou que são auditadas pelo TCU, pelo TCE, pelos organismos, né, de controle do governo, elas podem ter
indicação de boas práticas, né? Pensando nas organizações federais hoje, tanto as públicas quanto as públicas privadas, elas precisam estar alinhadas às diretrizes de gerenciamento de risco do TCU e do Ministério da Transparência, que consiste em uma metodologia 31.000 da base norma ISO, associada a uma metodologia COSO, que é um framework voltado para controles. Então, aí você não fica muito livre. Ok? Não é dizer que o seu método não seja funcional, apenas existe uma boa prática que é meio que quase mandatória. Porque, quando você for auditado, ele vai querer ver isso funcionando do jeitinho que ele disse que ele quer. Ok? Salvo isso, você vai estabelecer a sua metodologia. Estabelecida a sua metodologia, você vai definir um grupo de trabalho e vai aprovisionar recursos para desenvolver esse trabalho. E, se forem estagiários, eu preciso treiná-los. Ok? Aplicarei essa metodologia e vou garantir que ela seja eficaz. Ou seja, no processo de aplicação, eu vou treinar, eu vou retreinar, eu vou experimentar, eu vou ajustar, eu vou mudar metas, eu vou mexer nos planos, porque é o D do PDCA. Eu estou desenvolvendo o trabalho. Então, eu posso refinar bastante isso. Ok? Feito isso, eu vou monitorar os meus resultados. Aí, eu cheguei no check do PDCA. Então, eu preciso ver os desdobramentos dos controles, as respostas que o meu planejamento me entregou. E, por fim, eu vou melhorar esse processo, que é a parte do A do PDCA. Ok? A gente vai ter um momento de pergunta depois, mas eu não vou fazer isso com você. Você pode perguntar agora. Anota isso. É raríssimo, né? Vocês concordam comigo? Isso é uma coisa inédita. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer, Carlos. Para, não precisa. Okay. Anota isso que eu vou responder. Tá bom? Segura aí, só para a gente não perder o fio. Tá bom? Não, problema nenhum. Boa pergunta. Ok? Então, eu tenho aqui esses 5 bullets que a gente vai seguir aí para poder gerenciar esses riscos. Ok? Aí eu trouxe para vocês um diagrama de risco que é vindo lá da 31.000 também, ok? Na nova versão 2018, em que ele vai dizer o seguinte: para você definir a sua metodologia de risco, você precisa estabelecer o contexto. E o estabelecimento do contexto responde 99% da pergunta do Carlos. Ok? Identificar os riscos relacionados e inerentes àquele contexto. Fazer a análise desse risco. Esse risco, que risco é esse? Esse risco tem a ver comigo? Risco de bomba atômica, será que é meu? Isso me pertence? Né? Risco de corrupção no Brasil? Não, claro que não, esse não é meu. Né? Mas o risco de terrorismo? Sim, sem dúvida, esse é meu. Né? E o que eu tenho que pensar? Eu tenho que entender como é o meu contexto. Feito isso, eu vou identificar os meus riscos, vou analisar os meus riscos. Após analisar, eu vou avaliar. Ah, não, aqui eu tenho risco de corrupção. Sim, mas ele é alto, médio, baixo, desprezível, altíssimo. Feito isso, eu vou verificar se eu estou disposto a correr esse risco, que é o nosso chamado apetite ao risco. Tá, ele é alto, mas eu estou disposto a correr? Eu preciso passar por isso para que resultados maiores sejam alcançados? E aí eu vou avaliar isso, certo? E, feito isso, eu vou fazer o tratamento desse risco. Eu vou verificar se eu estou disposto a aceitar o risco, se eu quero evitar o risco, se eu quero mitigar o risco, ou se eu quero transferir esse risco para outra pessoa. Ok? E, por fim, eu vou monitorar e analisar criticamente. E aí acabou? Não, não acabou. Aí eu faço tudo de novo. Por que eu faço tudo de novo? Porque o mundo é redondo. E o processo do PDCA também. Ok? Maravilha. Quanto tempo eu tenho?
Seguindo, e aí a gente tem... Foi. Pronto. Aí eu trouxe um exemplinho para a gente pensar dentro do exemplo, que eu acho que é bacana. Tá? Vamos lá. Uma organização qualquer uma. Aí eu trouxe uma aí que trabalha com uma indústria e comércio de embalagens plásticas. Pronto. Isso é o que a empresa faz. Ok? Aí eu trouxe lá. Peguei dentro dessa indústria um processinho. Puxei um processinho. Que processo que eu peguei? Aquele processo que nunca tem problema, que é o da produção. Processo que roda bonito, né? Não tem problema. Dentro desse processo, o que eu fiz? Eu peguei um subprocesso chamado injeção de peças. Quem conhece essa indústria de plástico sabe que, né, é uma bolinha que precisa ser soprada, né? Tem que ter uma injeção ali para virar o formato do plástico, ok? Peguei esse subprocesso. Dentro deste subprocesso, eu peguei uma atividade. Que atividade foi essa? Produção de peça. E dentro desta produção de peça, eu peguei uma tarefa. Que tarefa? Injeção de peça. Aonde estão os riscos? Tic-tac, 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 tic-tac. Onde estão? Onde é que está o risco? Pessoas, sim. Vamos lá. Vamos resumir? Em cada um tem risco, né? A gente tem ali, deve ter ali aproximadamente, pensando numa organização de médio porte, aí com uns 400 funcionários, a gente deve ter só ali, a gente deve ter uns 40. Só ali. Certo? Por quê? Porque aqui, na tarefa, eu vou destacar um, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas quando eu vou subindo a escadinha, vai virando conjunto de risco. E aí tem uma coisa legal que a literatura chama, que é inventário de risco. Porque cada atividade, cada tarefa, cada processo, cada subprocesso, cada organização tem um conjunto de risco. Impressionante. Cada risco tem uma coisa chamada CPF. Alguém é dono desse negócio. Ok? Vamos lá. Aí eu tenho o desdobramento. O que você tem que fazer? Identificar as fontes do risco, avaliar os riscos, verificar se eles são significativos. Eu tenho risco de bomba atômica. Isso é significativo para o meu negócio? Não, então, não vou monitorar esse negócio, não é comigo. Ok? Não, isso é importante. Então, beleza, vamos monitorar? Vamos monitorar. Identificar e desenvolver tratamento. Avaliar as opções de controle e a sua execuibilidade. Você pode definir controles que não são execuíveis. Você precisa ponderar, pesar isso. Feito isso, efetuar o tratamento e, antes de você finalizar a sua análise, verificar se você tem riscos residuais. Eu posso tratar o risco e ele ainda pode existir. Em grau menor, ou, quem sabe, até em grau maior. Porque ele é inerente ao meu negócio. Por exemplo, riscos ambientais. Não tem como. Certo? Ele é inerente ao negócio. Não posso tirar ele dali. Então, ele vai estar sempre existindo. Ok? São as medidas de controle e de mitigação que mexem com essa escala. Tá bom? E aí eu vou verificar. Feito isso, acabou? Não, eu tenho que revisitar esses riscos ciclicamente. Porque, lembra, a organização tem que ser sustentável. E, para ela ser sustentável, ela tem que mitigar risco o tempo todo. Ok? E aí eu trouxe aqui a colinha. Opa! Ó. Só tem esses? Não, esses são só alguns que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Olha que bacana. Como é que a organização pensa de maneira estratégica? Então, qual a preocupação da organização? Sustentabilidade do negócio. Meu negócio tem que ser sustentável. O cara que está lá no topo, ele não pode estar preocupado com se a peça foi ou não injetada. Não é esse o papel dele. Tá? Porque, senão, ele não tem uma empresa, ele tem uma PJ, né? Ok? Beleza. No processo de produção, qual que é o risco? Demanda de produtos e serviços. Lembra, uma indústria de embalagens plásticas, eles têm altas questões relacionadas à poluição, questões relacionadas ao meio ambiente.
Então, eu preciso me preocupar na produção com a demanda de produtos e serviços. Sou demandada, as pessoas estão comprando. Recente episódio agora no Rio de Janeiro foi a questão do canudinho de plástico. Não é isso? Que foi substituído pelo de papel. Então, vamos trazer essa mentalidade para aqui agora. Quais são os riscos? O cara trabalha com canudo de plástico. Morreu. Não é isso? Então, o que eu tenho que estar preocupado ali? No desdobramento da sustentabilidade do negócio, o que eu tenho que estar preocupado? Com a demanda de produtos e serviços. As pessoas estão comprando canudinho de plástico. Quanto tempo vão comprar mais canudinho de plástico? Ok? Seguiu. No subprocesso de injeção de pressa, disponibilidade de insumos e recursos. Aí você vê que o meu risco saiu de estratégico para tático operacional. Tenho recurso, não tenho recurso, tenho insumo, as pessoas compraram, tem gente lá treinado, esse pessoal sabe o que fazer. Não é isso? Desceu a escadinha, risco na produção de peças, manutenção e disponibilidade. As máquinas estão ok? O processo de manutenção preventiva está sendo feito? O cara que faz a manutenção sabe fazer? É isso aí mesmo? Existe backup de empresa se esse cara não aparecer? Os fornecedores de peças, de produtos e serviços estão lá, catalogados, aprovados. Não entrei nem em compliance. Eu falei que o compliance era na gestão. Né? E, por fim, ali na tarefinha, no injetar das peças. Onde é que está meu risco? Peças injetadas. Eu tenho ou não tenho peça injetada? É só isso que eu tenho que me preocupar. Na atividade. Entendeu? Tenho peça injetada ou não tenho peça injetada? Então, um exercício rápido de risco. Lembra que eu falei da questão da metodologia? Qual é a metodologia? É sua. É você que define. O que você não pode deixar de considerar é que o risco perpassa toda a estrutura da organização. Ele vem de estratégia à operação. Ok? E todo mundo precisa saber tratar risco, precisa saber pensar com a mentalidade de risco. Tranquilo? No desdobramento, eu trouxe para vocês aí a nossa famosa e conhecida planilhinha de probabilidades e impactos. Ok? Não trouxe o desdobramento da estratégia, de como que a gente monta, porque eu não ia ter tempo de explicar. Tá bom? Mas, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ali, ó, risco, peças injetadas, e jogarmos aqui na tabela. E aí? Muito baixo, alto. Qual o impacto na minha organização se eu não tiver peças injetadas? Muito bem. E qual é a probabilidade disso acontecer? Depende. Está tudo funcionando? Aí a gente volta lá. Tudo isso aí acima está acontecendo? Bonitinho, direitinho, redondinho? Se tiver, probabilidade baixa. Desculpa, é a probabilidade baixa. Mas se o impacto é alto, o que eu tenho? Ó, se for baixo, está aqui. Muito baixo, está aqui. Olha lá. De qualquer maneira, eu não posso desprezar esse risco. Ok? Eu não vou conseguir explicar como é que a gente chega nessa tabelinha. Tá? Mas uma das técnicas pode ser um brainstorm estruturado, com desdobramento numa matriz Good, só para fazer a priorização. É uma das formas. Tá bom? Seguiu. Aí eu tenho o tratamento, que é a resposta ao risco. Peguei lá aquele nosso risquinho e fiz o que com ele? O que eu faço? Eu falei que a gente não pode desprezar, não é isso? Então, onde é que ele vai estar classificado ali? Como é que eu vou responder ele? Eu não posso desprezar. Como é que eu posso responder ele? Ou eu vou evitar. Se eu evitar, eu paro a operação. Ó, olha lá. Descontinuar a atividade que eu gero risco. Não posso evitar. Então, mitigar é esperado. Ok? Posso aceitar que vez ou outra essa produção pare e eu não tenha peças. Vai depender do histórico de incidentes e de ocorrências, e aí eu preciso de mais informação. Ok? Ou eu posso transferir.
Na minha organização, quando parar, que eu não tiver peças injetadas, eu vou acionar o seguro, eu vou acionar a minha outra empresa irmã, que tem parceria comigo, e ela entra na produção e eu não deixo atender o cliente. Transferir, dividir o risco. Ok? Então, são respostas ao risco. Gente, bem aberto. Mas está dando para entender? Sem isso, não tem compliance, gente. Se eu não entender a origem dos riscos, eu não tenho compliance. Eu posso ter os códigos que eu quiser, eu posso ter as leis que eu quiser, que as pessoas não serão aderentes. Elas não vão saber aonde estão os problemas. Aonde está a não conformidade, porque o não compliance é o não conforme. Ok? Seguiu. Aí, aqui, a gente entrou num programa de compliance, né? O Renato falou bastante sobre isso, então eu vou tentar ser bastante assertiva nas minhas colocações, bastante objetiva, tá? Programa de compliance, a gente tem uma lista infinita de documentos, códigos, políticas, práticas, o que você necessitar na sua organização, tá bom? Até porque todo esse arcabouço de informação, ele deriva da gestão. Eu quero convidar você a abstrair da tua mente, nesse momento, a palavra compliance. Faz de conta que você nunca ouviu essa palavra na vida. Vou até mudar o tom da voz, assim, para ficar uma coisa meio PNL, né? Então, vou mudar assim. Ok? Nada contra meus amigos de PNL, ok? Mas vamos lá. Finge que você nunca ouviu falar de compliance. Mas você trabalha numa empresa. Não trabalha? Quanto tempo tem a associação? 106 anos. Você nunca ouviu falar de compliance. Nunca ouviu na vida. Está funcionando a associação? Alguma vez ela parou de funcionar porque você nunca ouviu falar a palavra compliance? Hein? Não, né? Você trabalha em alguma organização? É? Numa empresa, né? Quanto tempo tem a sua empresa? 7 anos. Você nunca ouviu falar de compliance? Ó, tirei a palavra compliance da sua mente. Alguma vez a sua empresa parou de funcionar? Não, né? Legal. Maravilha. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A palavra compliance, como bem disse o Renato, né? No Brasil chegou lá, aportou lá pelos anos 80, certo? Mas ela data da década de 30, de antes do escândalo Watergate, lá nos Estados Unidos. Ela surgiu, o comportamento compliance surgiu para forçar as organizações de valores mobiliários a fazerem as coisas de maneira correta, porque elas não estavam fazendo. E aí isso foi se expandindo. E por causa da necessidade das relações entre as empresas, inclusive entre países, o compliance foi se expandindo. Então, pensa o seguinte, o que é o compliance? O compliance é a conformidade. O compliance é tudo aquilo que você já faz hoje para a sua organização funcionar. Ok? Que é atendimento à regulação, atendimento àquilo que você definiu que é importante para você, como, por exemplo, uma norma ISO. Ok? São todos os relatórios que você produz, é tudo aquilo que você já faz. O ponto que é diferencial nessa história é que agora você precisa mostrar para as outras pessoas que você faz compliance. E aí, por isso que a gente precisa entender como que isso funciona. É a história da esposa de César, né? Ela não tem que ser só honesta, né? Ela tem que parecer honesta. Antes você só precisava ser honesto. Ninguém precisava saber. Agora não. Agora você precisa mostrar, as pessoas precisam ver. E como é que elas veem isso? Através dos acordos. Políticas, códigos, práticas. Adesão a prêmios, como bem citou o Renato, eu também vou falar, como Proética. Precisa mostrar, precisa sair de dentro para fora. E a forma é essa. Ok? Tranquilo? Ali eu trouxe alguns. Código de conduta, política anticorrupção. Por que eu preciso de um código de conduta? Porque eu preciso dizer para os meus colaboradores como é que eu quero que eles se comportem perante as minhas partes interessadas. Não dá para o cara chegar mais de chinelo, bermuda e camiseta se na minha empresa não é tolerável. No Google é, e não há problema nenhum com relação a isso.
Entendeu? Eu preciso que o meu colaborador entenda, e as pessoas com quem ele se relaciona entendam, que não dá mais para ele chegar e receber um presente de 5 mil, de 10 mil reais e ficar de boa. Ele precisa justificar a origem desse dinheiro, a origem desse prêmio, desse presente, de onde veio isso. Ok? E por aí vai. Preciso mostrar para ele que ele precisa ter uma conduta, ou seja, uma postura que reflita os valores que eu, organização, acredito. Para quem? Para mim? Não. Para aqueles com quem eu me relaciono. Tranquilo? E aí, por aí vai. Por que eu preciso de uma política anticorrupção? Mas eu não sei que eu não posso pegar a merenda do coleguinha? Eu não sei disso desde que minha mãe me botou lá no jardim de infância. Por que eu preciso de uma política anticorrupção se eu não faço corrupção com ninguém? Por quê? Porque as pessoas que estão se relacionando comigo precisam entender que eu sou aderente a um comportamento anticorrupção. Que eu não aceito que, mais do que cumprir a lei, mais do que cumprir os padrões, mais do que cumprir as diretrizes, eu quero que as pessoas vejam que eu faço isso. E quero constrangê-las, no sentido da essência da palavra, constranger. Quero que elas também façam isso. Por isso eu preciso de uma política. Entendeu? Então, eu gero conscientização quando eu bato no peito e digo, eu faço. Aqui, ó. Está vendo o que eu faço? Viu? Eu faço. E porque eu faço, não tente fazer com que eu faça diferente. Porque eu não vou fazer. Então, também é uma medida protecionista. Porque ela demonstra para as pessoas que não é para chegar perto de mim que eu não vou participar disso. Percebem? Então, o que o compliance faz por você? Na ressignificação do conceito, né? O que ele faz para você? Ele te protege. Ele te resguarda. Ele te livra. Certo? O que diz a lei? Se você tiver um programa de compliance, você tem atenuação, você tem redução, não é isso? O que isso está querendo dizer? Ah, não, o governo fez uma lei boazinha, né? Pô, o cara é safado mesmo, né? Não, ele está incentivando a boa prática. Legal, você está dizendo para mim que tem um programa, mas que mesmo assim aconteceu um ilícito, então vamos tentar aqui recompensar você pelo esforço que você fez. Entendeu? Então, essa é a proposta. As pessoas dizem assim, porque agora a alta gestão tem que participar, tem que patrocinar. Ué, e antes não tinha? Sempre teve. Nunca foi diferente. A questão é que agora ele tem que mostrar que faz. E mostrando que faz, ele resgata o poder que a organização tem de fazer o que eu falei no início, que é gerar valor para a sociedade, fazer diferença para o seu entorno. É a única forma de você ter um país verdadeiramente nação, entendeu? É sendo aderente à causa. Ok? Por que eu preciso de uma política de conflito de interesses? Pelo mesmo motivo. E por aí eu vou embora. Políticas de relacionamento com o poder público, de brindes, presentes e hospitalidades, de participação em licitação, de medidas disciplinares, e tem a lista muito grande. Ok? Mas a essência de cada papel desse, de cada documento desse, de cada política, de cada prática, de cada comportamento compliance, é mostrar para as pessoas que elas precisam ser diferentes a partir do momento que eu sou diferente. Ok? Então, é uma medida protecionista. Tá? Seguindo. E aí, dentro do que eu falei, como que você faz? Adota um conjunto de regras, garante monitoramento e responde de forma clara, né, e inequívoca às violações, aos não cumprimentos, e etc. Então, o que é isso daí, na verdade? A prevenção, a detecção, monitoramento e detecção. Ok? Seguindo, o compliance demanda ressignificação, demanda repensar, demanda mudar de dentro para fora. Se eu não mudo de dentro para fora, nada acontece. E aí eu venho falando ali da questão da institucionalização do jeitinho brasileiro, né? Ao bel prazer da minha necessidade, as coisas acontecem da maneira que eu acho que devem acontecer. E aí? Quem nunca?
Quem vai levantar e dizer, eu nunca fiz? Todos nós já fizemos. O ponto é, por que você fez? O que foi que você não entendeu do cumprimento ao compliance que levou você a ter um comportamento que não era compliance? E aí a responsabilidade está onde? No treinamento, na capacitação das pessoas, na comunicação clara e inequívoca, inclusive em idiomas diferentes, ok? Na não continuidade da relação de negócios com as pessoas que não compartilham dos mesmos valores. Ah, mas esse contrato é de bilhões. Aham. E a sua reputação e a sua imagem também. Você precisa escolher ser feliz ou ter razão. As duas coisas não vai ser possível. A gente, quando é casado, a gente sabe disso fácil, né? Depois que você casa, você descobre que não dá para ser feliz e ter razão junto. Compliance é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho razão, bacana. Nem sempre vou estar feliz com a razão que eu tenho. Que, na verdade, o que eu queria mesmo era aquele contrato. Seja honesto. O princípio da mudança é a honestidade. Onde estão os riscos inerentes à minha pessoa? O que eu tenho dificuldade de cumprir? Começa daí. Porque o compliance bacana é o compliance dos outros, né? Nossa, o compliance dos outros é um barato. Né? Porque você viu, porque eu isso, porque eu aquilo, como bem o Renato falou, a questão das fake news. Todos nós viramos agora deuses na Terra, né, com a arma chamada rede social, não é isso? Então, a gente, rapidamente, né, a gente julga, a gente define, a gente sentencia. É um negócio lindo isso, né? Um buraco sem fundo. Você está morto em vida. Então, precisamos mudar essa forma de pensar. O que é que eu não consigo cumprir em compliance? Começa por você. Começa. Gente, não tem uma vaga para eu estacionar. Vou encostar aqui nessa de deficiente mesmo, rapidinho, coisa fácil. Só vou tirar R$50 ali no caixa eletrônico. Não compliance. Acabou. O Walmart, na Alemanha, tem um comportamento bem interessante. Quem chega primeiro no estacionamento, estaciona lá no final, na porta de entrada. Para quem chegar atrasado, estacionar onde? Pertinho da entrada. E aí, explica. Mas, rapaz, eu cheguei primeiro. Presta atenção, azar o seu que chegou tarde, problema seu. Estou nem aí. Não é isso? Né? Tem 2 lugares. Um é seu. Mas vem 2 velhinhas ali. Ah, amigo, cheguei já. Estou cansado. O que você não consegue fazer em compliance? Começa por você. Então, o compliance demanda ressignificação, demanda repensar esse jeitinho, essa mania chata, feia, que a gente tem de ficar arrumando tudo. Agora, recentemente, o Galvão Bueno fez o desserviço de dizer isso em rede global. Né? Estava um time que eu não sei qual era, e mais um outro que eu também não sei qual era, que estavam lá degladiando, né? E aí um estava correndo em direção ao gol com a bola, e aí estava impedido. Ele, jogador, sabia que estava impedido. O que ele fez? Reduziu e seguiu. Não seguiu adiante para o gol. Quais foram as palavras do Galvão Bueno? Aí fica difícil, o jogo não segue adiante. Poxa vida, vai que o juiz não via. E aí? Aí você teve depois o caso, respeitadas as proporções, do nosso querido Neymar Caicai. Porque vai que o juiz não vê. Não é isso? E aí eu te pergunto, como é que você quer ganhar a partida do compliance se você está perdendo a partida da sua própria vida? Com esses comportamentos medíocres que não levam a lugar algum. Compliance é ressignificação, é mudança. Você tem que mudar. Se você não mudar, não muda o seu entorno. Ok? Não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Compliance é ressignificação. Seguindo. E aqui, eu trouxe 5 itens,
Tá? Primeiro passo para você ter sucesso no compliance é ter patrocínio. Como bem disse o Renato, eu preciso ter patrocínio, as pessoas precisam acreditar. Chama-se em gerenciamento de projeto sponsor, né? Eu tenho que ter aquele cara que bota o recurso. Que recurso? Grana, money? Não. Ele acredita, ele está com você junto. Bora brigar? É compliance? Bora brigar. Vamos lá, vamos fazer. Estou contigo. Primeiro ponto é isso, eu preciso ter patrocínio. Agora, como é que o cara vai ser aderente à causa, se nem você sabe como é que explica para ele essa coisa de compliance? Você precisa conhecer, né? Para poder defender, né? E precisa mostrar que não é despesa, ok? Que é receita, que é economia, que é vantagem, que é diferencial. Né? Tem uma frase que se diz o seguinte: se o compliance é caro, experimente não compliance. Então, você precisa entender como o compliance funciona para você convencer, para você trazer o patrocinador, né? Mostrar para ele. Quer ver que negócio bacana? Bora fazer churrasco amanhã? Rapidinho, você, na cabeça sua já passou, o que você vai completar no churrasco aí? Duvido que não. Se eu chegar e falar, vamos embora fazer um churrasco amanhã, você já na tua cabeça já pensa, vou levar a carne, não, tem que ter cerveja, porque tem que ter isso, não é isso? E daqui a pouco, e daqui não, todo mundo já conseguiu se juntar, não é isso? O que é isso? Adesão à causa. Todo mundo curte um churrasquinho, não é isso? E por que ninguém vai curtir o compliance? Porque você não está sabendo fazer adesão à causa. Não está sabendo trazer as pessoas para o compliance. Você está tornando esse negócio grande, complicado e difícil. E não é. Não é. Tá? Então, tenha patrocínio, tá? Traga a gestão para você. Faça planejamento. E dentro do planejamento, inclua a análise dos riscos. A minha organização pode ter compliance? A sua organização não tem processo mapeado. A sua organização não tem responsabilidade definida. A sua organização não tem nada. Pode ter compliance? Não. Ih, caramba, vamos embora. Acabou a palestra. Não pode. Sabe por que não pode? Porque tem que dar um passo atrás. Precisa se conhecer. Então, não adianta você chegar com um papo de compliance, porque não vai colar. Você está entendendo? Você precisa conhecer a organização. O que a organização não tem? Vamos fazer isso aqui, então, para depois a gente ter o compliance. Então, nem todas as organizações vão poder dar de imediato esse passo para o compliance. Ponto sine qua non. Ok? Então, você precisa entender isso. Faça planejamento, construa seu planejamento. Mostre aquilo que é necessário, aquilo que precisa e, principalmente, aquilo que é viável, para você não frustrar expectativas. Entendeu? Se a sua organização é muito grande, compliance num pedacinho. Faz um piloto. Começa por ali, depois vai expandindo. Ok? É uma forma de você ganhar adesão. É uma forma de você mostrar para as pessoas que funciona. Ok? Faça benchmark. Pega um grupo de pessoas da tua organização e leva para conhecer outra, que já tenha compliance. Mostra como é que funcionou. Vai embora. Usa, ó. Não é difícil. Usa a tua mente, pensa. Tá bom? Seguiu. Integre a gestão, pegando o passo anterior. Sem gestão não tem compliance. E o compliance, tendo gestão, precisa estar integrado à gestão. Porque como é que você vai criar uma política de compliance, ou, como a gente leu ali, uma política anti-suborno? Ela vai conversar com quem? Como é que eu dissemino uma política anti-suborno? Eu preciso que o RH seja aderente. Aí eu tenho uma política anti-suborno, mas eu não faço a alteração da descrição dos cargos que são críticos na organização, para que sejam contempladas questões relacionadas à evitação do suborno. Você está falando de compliance ou está falando de gestão? Eu estou falando de gestão. É compliance na gestão. Ok? Então, é um compêndio de coisas. Então, o compliance precisa estar integrado na gestão. Dissemine
As pessoas precisam conhecer. Ela só pode ser aderente àquilo que ela conhece. Nós tratamos um caso interessante de uma empresa que definia uma política de brindes e hospitalidades onde a taxa era 0. Não pode receber brinde, presente, nada. 0, 0, acabou tudo, 0. Como o ser humano é um ser criativo, né? Eu acho impressionante a capacidade que o humano tem de ser criativo. O que o humano descobriu? Ponto cego na câmera. E aí descobriu que tinha um ponto cego na câmera. Claro que com a ajuda do TI, todo mundo, descobriu-se que existia um local na empresa onde se passava que a câmera não via. Como que funcionou o esquema? E pense comigo, eu quero que você analise especificamente esse ponto. Para eles, não era errado receber os presentes. Eles entendiam que era uma recompensa pelo trabalho que eles faziam. Uma empresa de factory. Ok? O que eles fizeram? Ponto cego na câmera. Pegavam, desembalavam. Olha, o ser humano é fantástico, né? Desembalava, descaracterizava, colocavam em sacos pretos de lixo e passavam pelo ponto cego da câmera. Ou seja, sabiam que o ponto era cego, mas ainda assim descaracterizavam, porque vai que, né? E jogavam fora. Jogavam fora. O esquema era com quem retirava o lixo. Lá fora. E aí? Tinha compliance na empresa? Não. Tinha um papel escrito que era o sonho de alguém que não conhecia a gestão. É isso. Funcionava? Não. Aí vou contar um caso de sucesso. Numa outra empresa que estabeleceu a política lá de brindes e hospitalidades, bacana, sem alçada. Você pode receber. Você só precisa declarar. Tinha um espaço na intranet da empresa para você informar de quem recebeu, qual o valor, tal. E existia a análise do comitê de compliance com relação à legitimidade daquele presente. Inclusive para evitar a repetibilidade. Como é seu nome? É bom que eu só tenho nomes fáceis, né? Uma coisa fantástica, né? Eu tenho que repensar essas minhas escolhas, né? Jamel. Todos os presentes, Jamel que recebia. O que eu tenho? Alguma coisa errada que não está certa. Não é isso? Não pode. Porque aí você tem o quê? Você tem pode se suspeitar de uma preferência em relação às atividades que o Jamel desenvolve. O que é o comportamento correto? O exemplo 1 ou o exemplo 2? O exemplo 2. Porque aí você não impede nem que o presidente da empresa possa presentear outros presidentes. Ou você acha o quê? Que o presidente da empresa vai dar chaveirinho? Caneta. É isso? Você acha que ele vai dar caneta BIC, com a logomarca da empresa? É isso? Não. Então, qual é a realidade da sua organização? A política precisa refletir a realidade. Certo? Seguindo, monitore e melhore. E aí a gente fala ali do canal de denúncias, que tem o objetivo de incentivar as denúncias, incentivar as situações onde as organizações precisam informar e falar os problemas que acontecem com seus colaboradores. Deve ser aberto, o Lourenço vai falar bastante sobre isso de maneira bem mais detalhada. Deve ser um canal conhecido, deve ser um canal que os fornecedores podem ter acesso, o governo pode ter acesso, todas as partes interessadas com quem você se relaciona, para que possam fazer denúncias, para que possam falar, não pode existir retaliação, as pessoas precisam conhecer, precisa existir o canal, esse canal precisa ser fidedigno, confiável, ok? E, a partir daí, todas essas informações, elas são inputs de melhoria para a organização, ok? Aí, o Proética, por fim, incorpore uma boa prática. Não imagine que você vai acordar de manhã e vai ter uma ideia dourada de um compliance único, só seu. Que você vai começar ele do zero. Não faça isso. Olhe as boas práticas. Tem outras empresas que já estão trabalhando, já estão trilhando esse caminho. Copie, olhe para os modelos, traga essas informações para você e adapte para a sua organização. O modelo Toyota de gestão é de 1960.
E até hoje as pessoas vão lá tentar entender como funciona, querem olhar, querem conhecer. Eu dou aula disso. Agora, é igual para todas as organizações? Claro que não. Mas o comportamento da Universidade do Chão de Fábrica da Toyota, que é o GEMBA, né, é sensacional. Deve ser repetido e multiplicado por todas as organizações, respeitadas as suas proporções. Ok? Então, não pense em inventar. Olhe para quem já está fazendo bem feito e exemplifique-se. Ok? Aí você tem aí a incorporação de uma boa prática, que é o programa Proética. Quando você se inscreve no programa Proética, a devolutiva do Proética é um relatório. O que é esse relatório? Consultoria 0800. Consultoria 0800. De alto nível. Porque ele vem dizendo para você o como. Ah, que bacana. Quer ver outra consultoria 0800? Participe de prêmios setoriais e regionais, municipais, estaduais, federais. Consultoria 0800. O prêmio de micro e pequenas empresas é consultoria 0800. Os avaliadores, como eu, por exemplo, vão lá olhar a sua empresa, olhar a sua organização de graça. E produzem um relatório que passa por todas as esferas da sua organização. Financeiro, orçamento, compras, suprimentos, RH, compliance, estratégia. Você só precisa pegar aquilo e fazer o quê? Aplicar. Entendeu? É só isso. Então, incorpore uma boa prática. Tá? E, por fim, eu quero entrar nas normas ISO. Embora eu seja uma apaixonada pelas normas ISO, né, trabalho com isso há muitos anos, não é por isso que eu as trouxe. Eu as trouxe porque eu acredito que elas são, sem tirar nem pôr, o guia para você implementar compliance. Porque ela vai falar sobre tudo aquilo que eu falei para vocês até agora. Mais o que o Renato falou e mais o que o Tozeto vai falar. Então, adotar uma norma de sistema de gestão é você trazer riqueza para a sua empresa. É você mostrar para o mundo que você é diferente, e é diferente pela excelência. Ok? Vamos lá. ISO 19600, Sistema de Gestão de Compliance, é uma diretriz não certificável, que não quer dizer que ela tenha menos força, ela é apenas uma diretriz. Por que ela não é uma norma certificável? Porque a ideia do comitê da ISO não é certificar o compliance, mas dar um direcionamento estratégico para o compliance. Por isso que ela não é certificável, ok? Já o inverso da norma 37.001/2016, que é uma norma de sistema de gestão de suborno, que é sim uma norma certificável, que tem o objetivo de mostrar para o mundo que a sua organização está certificada, ou seja, ela é confiável com as práticas de evitação de suborno. Então, são leituras diferentes do comitê, que não é uma culpa nem minha nem sua, é um consenso de mais de 170 países, e esse é um dos motivos principais pelo qual eu sou uma defensora e uma apaixonada das normas, porque eu estou falando a língua de 170 países. Eu não preciso fazer muita coisa. Eu implemento o sistema, eu estou falando com 170 países. Você quer vender para quem? Quero vender para a China. Estou dentro. Você quer vender para quem? Para a Índia? Estou dentro. Você quer vender para quem? Para os Estados Unidos? Estou dentro. Você quer vender para quem? Para o Chile, que está se despontando maravilhosamente? Estou dentro. Para onde é que você quer vender? Com quem você quiser fazer negócio. A norma ISO é o trampolim. Então, é um modelo totalmente defensável. Ok? Aí eu trouxe as diretrizes principais, não vou dissertá-las, porque nós não temos tempo para isso, mas quero deixar vocês aí com essas informações, depois vocês devem passar essas apresentações para as pessoas, não sei como é que vocês vão fazer, disponibilizar no site, enfim, mas quero deixar essas diretrizes aí, tá? Diretrizes principais e requisitos principais das duas normas. No capítulo 4 das duas normas, o que eu tenho? Eu tenho tudo aquilo que a gente falou aqui.
Entendimento do contexto, definição de partes interessadas, levantamento de necessidades e expectativas, estabelecimento do sistema de compliance de gestão de suborno, estabelecimento das obrigações de compliance. O que são as obrigações de compliance? São os requisitos mais os comprometimentos, aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que eu escolho fazer. O que eu tenho que fazer? Cumprir a lei. O que eu escolhi fazer? Ser uma empresa proética. Isso é obrigação de compliance. Ok? Definir, analisar e avaliar os riscos e atribuir os responsáveis e as autoridades por esse sistema. Então, eu preciso definir quem são os sponsors, quem são as pessoas que são responsáveis pelo meu sistema de gestão de compliance. Eu preciso estabelecer o reino e coroar o rei. Ok? Seguindo, eu tenho aí a garantia, né, do Tone of the Top, ou do Tone on the Top, que é a liderança, no capítulo 5 da norma, ele vai falar sobre a liderança e sobre o comportamento da liderança. O alinhamento da estratégia da organização ao compliance anti-suborno, a definição das autoridades e das alçadas de autoridade, porque você não pode ser sozinho no sistema de compliance, você precisa ter várias autoridades delegadas com responsabilidades atribuídas, ok? A evidência da liderança pelo exemplo, de forma clara e transparente, a garantia de que todos são responsáveis, inclusive os colaboradores, no menor nível da cadeia da organização. Ok? No item 6 da norma, eu tenho a abordagem dos riscos e oportunidades e o desdobramento de toda essa abordagem dos riscos e oportunidades, com a definição dos objetivos de compliance anti-suborno, da integração das ações dos processos da organização, do monitoramento dos riscos e do feedback dos processos. Ok? No item 7, e aí fechamos o item 6, fizemos o quê? Fizemos o P do PDCA. Aí a gente entra no item 7 da norma, que é o desenvolvimento, que é o D do PDCA, que é o provimento da competência, dos recursos, o treinamento, a conscientização, a consolidação da cultura, a comunicação interna e externa com as partes interessadas, com todos aqueles que estão relacionados ao sistema. Ok? E aí eu vou desenvolver o meu sistema. Tá? No item 8, eu vou consolidar o meu sistema, controlando, vou estabelecer todos os meus controles, tá? Controlar o cumprimento das obrigações de compliance, de suborno, estabelecer os controles de forma integrada, coerente e contínua com os controles da organização, controlar e monitorar os processos terceirizados, parceiros, fornecedores e outros, e realização da due diligence, que é uma investigação mais profunda para poder tomar decisões. Ok? Destaque principal para o penúltimo item ali, tanto a norma de compliance quanto a norma de suborno, elas exigem a responsividade na relação de negócio. Então, o controle que você estabelece na sua organização deve ser o mesmo, deve ser equivalente àquele com quem você se relaciona. Porque, senão, em alguma das pontas, o compliance vai falhar. Ok? Então, você precisa buscar que o teu parceiro, na tua linha de relacionamento, tenha os mesmos controles. E aí vem uma corresponsabilidade social muito importante, porque se aquele parceiro é crítico para você, você tem duas opções. Você pode abandoná-lo, ou você pode desenvolvê-lo. E o que a gente acabou de falar agora? Que o compliance é uma ressignificação. Você muda e o outro muda. Então, é uma grande oportunidade para você ajudar o seu parceiro na sua cadeia de relacionamento a desenvolver controles semelhantes e igualmente eficazes. Ok? Por fim, aí, no penúltimo, a gente tem o controle do cumprimento das obrigações, que é a avaliação do sistema, que é o item 9 da norma. O estabelecimento de controles e procedimentos, o controle de monitoramento terceirizado. Ah, não, isso a gente já falou. Desculpa. Aqui, o monitoramento, medição, análise, desempenho e avaliação do sistema, o estabelecimento das auditorias internas, que são as auditorias de sistema de gestão, ok? O desenvolvimento de indicadores e a garantia do patrocínio da alta gestão para mudanças e melhorias, que é um item da norma que fala sobre a avaliação de desempenho a partir da alta gestão, ok? E, por fim, a gente tem a definição das melhorias e o tratamento das não conformidades do sistema, o comportamento de ação corretiva, o escalonamento de problema quando eles não são solucionados. Lembra que a gente falou de definição de responsabilidade em toda a estrutura? Então, se eu não tenho uma devolutiva, se eu não tenho uma resposta, eu tenho que escalonar esse problema para eu poder alcançar essa resposta. Ok? E a eficácia do compliance anti-suborno.
Se vocês perceberem, de maneira muito resumida, o que as duas normas trazem é o que a gente vem falando. Né? Então, quando você abre a norma, você vê ela explicando e detalhando para você como que você faz cada um desses itens. E como que você alcança esse compliance. Ok? Convido vocês a conhecerem as normas. Tá? E aí, por que certificar, que eu falei? São mais de 170 países que adotam a norma ISO como elemento decisório de parceria de negócios. Né? Ela garante transparência, confiabilidade e reciprocidade. Ok? Ela traz para vocês o aumento da performance da gestão. Por quê? Porque ela exige controles. Ela exige estabelecimento de indicadores, ela exige análise de eficácia, ela exige o processo de melhoria contínua. Então, ela automaticamente é um convite à melhoria, à mudança, à alta performance. Ok? A redução de custos e o aumento da rentabilidade, porque você começa a fazer tudo de maneira correta, de maneira sistematizada. Ok? E, por fim, elevado padrão de relacionamento. Né? A utilização das normas é um convite para você elevar o seu padrão de relacionamento, para você subir um degrau na sua prestação de serviço, na sua entrega de produtos. Ok? Finalizando, conclusão. Mais da metade das empresas brasileiras se diz despreparada para cumprir leis, decretos, padrões, requisitos, diretrizes anticorrupção e similares. Isso é dado da KPMG 2016. Esse despreparo se deve à ausência de elementos de gestão que apoiam na compreensão dos requisitos legais, que é o como, que eu falei para vocês, tá? A fim de incorporá-los na estrutura da organização, criando uma boa prática orientada a evitar riscos de corrupção, subornos e seus derivativos. E ali eu indico para vocês as duas normas, tá? Que são uma linguagem simples, que permitem aderência à cultura da organização, propondo as mudanças significativas. Ok? Aqui, mais um dado. Esse dado é da LexNex, outubro de 2017. 93% das empresas globais, ou seja, aquelas empresas consolidadas, estruturadas no mundo, né, se recusam a fazer negócios sem padrão de compliance e conformidade. Não fazem. Só fazem com organizações que possuam padrões de compliance e conformidade. 79% das empresas mundiais que influenciam o mercado afirmam que compliance, que conformidade é uma vantagem competitiva. Se você tem, você saiu na frente. Simples assim. Ok? E 42% das empresas que transacionam em escala global consideram estar conforme um facilitador de negócios. Por causa da equiparação dos controles, da equiparação dos valores. Ok? Tranquilo? Top 5. Aí, o resumo de tudo que a gente falou. O alinhamento dos objetivos da organização e das lideranças às práticas éticas e legalmente aceitas. O estabelecimento de fóruns internos para discussão e práticas que identifiquem riscos de ausência de padrões não compliance e suborno, com a tomada de ação para planejamento. A adoção de boas práticas, ok? De modelos de gestão com referenciais conhecidos pela sociedade, inclui-se a isso os prêmios, enfim, tá? A assunção de papéis como agente de mudança, que é a questão do comportamento disruptivo, de você, né, romper com esse hábito, com essa postura do jeitinho, não vai mudar, né? Não adianta, né? Aí, quando saiu recentemente a notícia de que o PSDB, um dos partidos, né, estava adotando o compliance para que eles pudessem, aí, como elemento de diferenciação, para eles poderem ter direito ao fundo partidário. Eu estava dando aula em Brasília, quando saiu essa notícia. Né? Primeiro momento, eu quis morrer. No segundo momento, eu disse assim, não vou morrer, não, vou segurar mais um pouquinho. Espera aí, vamos lá, copo cheio, copo vazio. Eu posso olhar de duas formas. Copo cheio, né? Copo vazio. Puxa, cara, desculpa, copo vazio. Que merda. Copo cheio. Caramba! Estão fazendo alguma coisa. Você tem duas maneiras de olhar esse negócio. Né? Você pega as pesquisas e a corrupção aumentou. Não sei mais o que aumentou. Porque os escândalos aumentaram. Por quê, gente? Porque,
Lançou luz nesse negócio. Antes o Brasil era o país das maravilhas, né? Mundo de Alice, não tinha problema. De repente virou um poço de problema. Por quê? Lançou luz. O que eu falei no início? Você tem duas formas de olhar o risco, né? Vamos olhar pela ótica positiva. Tá bom? E, por fim, ali, ó, comprometer-se com a melhoria contínua, buscando renovar o conhecimento e as ações em face das boas práticas de mercado. Ok? Obrigada.